Thank you again for the beautiful song. Muito obrigado mais uma vez pela música tão bonita. And boa noite. Okay, tonight we will talk about our immune system. Esta noite falaremos sobre o nosso sistema imunitário. Well, as far as bird flu is concerned, Relacionado com a gripe das aves. and it's in Spain now, right? E já está em Espanha, não é verdade? Not yet to Portugal. Mas ainda não em Portugal. Is it coming into the Portugal? Mas será que está a vir para Portugal? How can prevent this bird flu to come into Portugal? Como é que nós podemos evitar que a gripe das aves venha para Portugal? The immune system. Bem, o sistema imunitário. If we can strengthen the immune system of all these birds in the Portugal, Se nós pudéssemos fortalecer o sistema imunitário de todas estas aves que vivem em Portugal, and even though the virus comes into the Portugal, mesmo que o vírus viaje até Portugal, all the birds in Portugal will get sick with the bird então flu. nenhuma das aves em Portugal ficaria doente com este vírus. Immune system is the really name of the game today. O sistema imunitário é realmente a chave da questão. In Korea, many people are having allergic problems especially with the skin problem. Muitas pessoas na Coreia estão a ter problemas alérgicos, especialmente do foro da dermatologia, portanto, problemas de pele. I had a severe allergic problem myself. Eu mesmo tinha muitos problemas de alergia. And I am an allergy specialist. E eu sou um especialista em alergologia. I was suffering from asthma. Eu sofria de asma. Asthma is an allergic disease. A asma é uma doença alérgica. It was terrible. E era terrível. And I'm an allergic asthma specialist. E eu sou um especialista de asma. According to my textbook, De acordo com o meu livro de texto, asthma is incurable disease. a asma é uma doença incurável. You know what? E sabem o quê? I'm completely cured. Estou completamente curado. Yeah. I had asthma for almost 7 years. Eu tinha asma quase durante 7 anos. In 1982, Em 1982, I was completely cured. fiquei Finally. completamente curado da asma. There's a question? Há uma pergunta? Está bem. Está bem. Está bom. Obrigado. Just saying that if you want to prevent bird flu, you have to cook your meat very well. Okay, Not eat. good. Okay. Okay. I guess he has a good idea. É uma And boa ideia. now, why did I get asthma? Por que eu fiquei com asma? Why people have allergic diseases, E por que as pessoas têm doenças alérgicas? such as atopic dermatitis, Como, por exemplo, a dermatite atópica? and why people are having all these so-called autoimmune diseases? E por que muita gente tem estas doenças do foro imunológico, por exemplo, as doenças autoimunes? Like arthritis, Como, por exemplo, a artrite, or thyroiditis, ou tiroidite, inflamação da tiroide, or multiple sclerosis, ou esclerose múltipla, or glaucoma, ou glaucoma, or Parkinson's diseases. ou a doença de Parkinson. There's all different kinds of autoimmune diseases. São todos mesmo do tipo de doenças de autoimunes. Why people are having the cancer so much nowadays? Por que tantas pessoas estão a ter cancro hoje? It's all because our immune system is not really functioning very good. A razão é porque o nosso sistema imunitário não está a funcionar tão bem. Okay. What is then immune system? O que é o sistema imunitário? Let us take a look at carefully. Immune system coming from
white blood cells. O sistema imunitário envolve os glóbulos brancos, os leucócitos. When we draw your blood and look under the microscope, Quando fazemos uma colheita de sangue e observamos ao microscópio, we see many different kinds of cells. vemos muitos tipos diferentes de células. Look at this. Here we call the B cells. Aqui estão as células B Okay. And here T e cells. as células T And there's NK cells. e estas células NK. And this is a very funny looking cell called dendritic cells. Estas são as células dendríticas. And again, this kind of cell called granulocytes Estes são os granulocitos or macrocytes. e os macrofágios. And these cells, all of these we call white blood cells. E todas estas têm um nome, que são os glóbulos brancos, os leucócitos. So tonight you're looking at 1, 2, 3, 4, 5, 6 different kinds of white blood cells. Esta noite estudaremos estes 6 tipos diferentes de glóbulos brancos. These 6 different kinds of white blood cells are taking care of your immune system. Portanto, estes 6 tipos diferentes de células, glóbulos brancos, estão a tomar conta do nosso sistema imunitário. If all these 6 white blood cells are working good, then you have a strong immune system. Se estes 6 tipos diferentes de células ou glóbulos brancos estiverem a funcionar bem, então nós temos um sistema imunitário forte. These cells kills cancer cells. Estas células matam as células cancerosas. And these cells kills all the virus, E estas células matam todos os vírus, such as AIDS virus, como o vírus da SIDA, or bird flu ou virus, da gripe das aves, or SARS virus. ou, por exemplo, o síndrome de SARS, Yeah. All kind of virus or hepatitis virus. ou mesmo o tipo de vírus da hepatite. So these white blood cells are there to destroy them. Estes glóbulos brancos estão lá para destruírem estas doenças. There is program Há um programa to kill those bad viruses which cause disease in our body. para matarem aqueles vírus maus que produzem doença nos nossos corpos. Also, when we develop some kind of cancer cells in our body, E também no nosso corpo, quando desenvolvemos algum tipo de célula cancerosa, these 6 different cells work together in harmony estes 6 tipos diferentes de glóbulos brancos trabalham em harmonia and destroy the cancer cells. e destroem as células cancerosas. So, for you to have a stronger immune system, Para nós termos um sistema imunitário forte, all these cells has to work properly estes 6 tipos de células têm que funcionar bem, according to the original program. de acordo com o programa original. Okay. The program has to work for the cells to work, good. E o programa tem que funcionar para que as células funcionem bem. So let me ask you this question. So now this is fourth night tonight. Agora, deixem-me fazer-lhe uma pergunta. I hope you can answer this question properly. You can. E of espero course. que possam responder a esta pergunta. Okay. What does it mean that this cell works good, O que quer dizer que uma célula funciona bem work active? ou que esteja ativa? What does it really mean? O que isto realmente quer dizer? Maybe he says that it should be healthy. No. What makes these cells work active? O que faz que com que estas células estejam ativas? Genes, of course. Os Yes, genes, genes. os genes. Yes. Genes. There's genes in these cells. Há genes dentro das células, There's genes in these T cells. há genes dentro das células T, There's genes in these NK cells. há genes dentro das células NK. If the genes works active, E se os genes estiverem ativos, then your white blood cells work active. então os vossos glóbulos brancos estarão ativos. Then your immune system
is active. então o vosso sistema imunitário estará ativo. Then you have a strong immune system. Então terão um sistema imunitário forte. See? When your genes are not working, Quando os nossos genes não estão a funcionar bem, then your white blood cells are not working, então os glóbulos brancos não estão a funcionar bem, then your immune system is weak. então o nosso sistema imunitário fica fraco. Then you can very easily develop cancer E facilmente poderemos ficar com cancro, because your immune system cannot destroy the cancer cell early enough. porque o nosso sistema imunitário não consegue destruir as células cancerosas cedo. You know, last summer last year I think, we had the epidemics of the SARS in Oriental countries. O ano passado nós tivemos uma epidemia de SARS, SARS em português, falta-me o termo, síndrome de pneumonia atípica, sim, Yeah. com falência respiratória, sim. What kind of people died from that disease? Que tipo From de the virus? pessoa morre com este tipo de doença? Very unfortunate people? São pessoas com Anybody? muito pouca sorte, sim. No, it is all people who had a weak immune system. Não, são todas pessoas que tinham sistemas imunitários fracos. Let's say the AIDS virus comes into your body. Imaginem que o vírus da SIDA entra no nosso corpo. Anybody gonna get sick with AIDS? Será que toda a gente fica doente com a SIDA? No, Não. no. If you have a strong immune system, Se tiverem um sistema imunitário forte, your immune system will destroy the AIDS virus. o vosso sistema imunitário destruirá o vírus da SIDA. As long as you have a strong immune system, Desde que tenha um sistema imunitário forte. you don't really have to worry about anything, really. Realmente não terá necessidade de se preocupar com nada. When I was much younger, Quando era muito mais novo, when I was 32 years old, tinha 32 anos de idade, or even I was 25 years old, ou quando tinha 25 anos, I had a fungus infection on my foot. eu tinha uma micose, um fungo no meu pé. We call it the athlete foot. É o pé de atleta. Yeah. Oh, it was terrible, you know. Era terrível aquilo. Inflamed and Inflamado, itches and e com comichão, it looked ugly. e And, tinha um mau aspecto. it's terrible thing. Terrível. Yeah. And I could not get rid of this fungus. E não conseguia erradicar aquela infecção. Why I was having this athlete foot? E porquê que eu tinha aquela infecção, o pé de atleta? It was because my T cell was not working very good. Era porque as minhas células T não estavam a funcionar bem. These T cells work as a commander, Estas células T funcionam como comandantes. commander-in-chief Portanto, comandantes-chefes for all these other 5 different kinds of white blood cells. para os outros 5 tipos de células brancas, glóbulos brancos. So, if this T cell is not really functioning very well, Se as células T não estiverem a funcionar bem, then this commander-in-chief is not really working very well. For então you. este comandante das forças não está a funcionar bem. So, if you have a cancer, have a hepatitis, Então, se tiverem cancro ou hepatite, or you catch flu very easily, ou se apanham gripes com muita facilidade, that means your T cell is not working very good. isto significa que as vossas células T não estão a funcionar bem. Or you have some allergic diseases, Ou podem ter doenças alérgicas, such as in my case, having asthma long time ago. como no meu caso, que tive asma já há muito tempo. The reason why I had asthma was because my T cell was not functioning very well. A razão pela qual eu tinha asma é porque as minhas células T não estavam a funcionar bem. Therefore, my immune system was very weak. E, como consequência, o meu sistema imunitário estava muito fraco. When your immune system is very weak, Quando o nosso sistema imunitário está fraco, all kind of trouble happens. todos os tipos de problemas nos acontecem. So my T cell was not functioning very Então, as well. minhas células T não estavam a funcionar bem. That means the genes
in my T cell were not functioning. Isto quer dizer que os genes nas minhas células T não estavam a funcionar bem. That's why I had asthma. É por isso que eu tinha asma, That's why I had athlete foot. é por isso que eu tinha pé de atleta, That's why I was catching flu very easily. é por isso que eu estava a ficar com gripe com muita facilidade. If that situation was not corrected and kept on going on, Se esta situação não tivesse sido corrigida e assim continuasse, maybe I won't be able to see you. talvez eu não fosse possível Maybe eu I estar aqui para vê-los. already had cancer. Talvez eu já tivesse contraído cancro. And many of my friends died of cancer already. Muitos dos meus amigos já morreram com cancro. Many of my friends are suffering from hepatitis today. Muitos dos meus amigos estão a sofrer de hepatite hoje. And many of them are suffering from asthma. E muitos deles sofrem de asma. But you know what? Mas sabem o quê? My asthma is gone. A minha asma desapareceu. My athlete foot is gone. O meu pé de atleta desapareceu. I'm healthier than in Yes. 1991, I think, right? Eu sou mais saudável hoje do que era em 1991. And I saw my picture when I was here last time. E eu vi a minha fotografia de quando eu aqui estive da última vez. Yeah, you have that? Yeah. And yes, this is my picture right here. Está aqui a minha fotografia. Why? I was not healthy then. Eu não era saudável nessa altura. Yeah. I am totally different person today. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente. I'm more energetic. Tenho mais energia. At this time, I was sort of tired all the time, Nesta altura eu estava sempre cansado, even though I was much younger. mesmo eu sendo muito mais novo. I think I was about 13 to 14 years younger. Eu nesta altura tinha menos 13 ou 14 anos, But today I'm much healthier. mas hoje estou muito mais saudável. And all the disease is completely gone. E todas estas doenças desapareceram. Why? Porquê? My gene O meu gene, in my T cell das minhas células T, is more active than ever. estão mais ativos do que sempre, do que nunca. So if you know something about gene Portanto, se sabem alguma coisa acerca de genes and how to make your genes act more actively, e como tornarem os vossos genes mais ativos, then you can improve your health in general. então poderão melhorar a vossa saúde geral. Especially your immune system will be much stronger. E especialmente o vosso sistema imunitário será muito mais forte. And the reason why people have allergy is this. A razão pela qual muitas pessoas têm alergias hoje, The reason why, if you have allergy, is a razão é your T cell is not working very well. as vossas células T não estão a funcionar bem. That means the genes in the T cell is not active. Isto quer dizer que os genes não estão ativos. Okay. If you have a strong immune system, Se tiverem um sistema imunitário forte, that means if your genes in the T cell is working very actively, quer dizer que se os genes nas vossas células T estiverem a funcionar bem, then your body is very confident. então o vosso corpo tem muita confiança, autoconfiança. We can handle anything. E diz, então eu posso lutar com tudo. Whatever kind of bad virus comes inside from outside, Se um vírus mau vier de fora, you know, as soon as they come in to us, logo que entrem dentro de mim, we can kill them. nós podemos matar este vírus. So, when you have a very strong T cells, Quando então temos umas células T muito fortes, your immune system is calm, o vosso sistema imunitário está calmo, peaceful, cheio de paz, because we are not afraid. porque não temos medo. And even though some bad things coming from outside into your body, Mesmo que algumas coisas más venham de fora e entrem no nosso corpo, by breathing or by it's coming from food or anything, através da respiração, através da comida, your body is still keeping calm. o vosso corpo ainda permanecerá calmo. Okay, let them come in. E dizem, olha, então deixem-nos vir.
when they come inside of us, quando entram dentro de nós, then we'll take care of them very nós tomamos conta quietly. deles. So that's what happens when you're very healthy, Isso acontece quando estão saudáveis, when your T cells are strong. quando as vossas células T são fortes. But when your T cells become weaker, Mas quando as vossas células T ficam enfraquecidas, then your body become, worried então os vossos corpos ficam preocupados and super sensitive. e super sensíveis. Whenever some kind of dust and all the bad things comes in from outside, Quando as coisas más, um bocadinho de pó, vem de fora, then your body says, no, it's coming. então o vosso corpo diz, olha, está aqui a vir, está a vir. So it right in the nose. Está mesmo aqui no meu nariz. And it goes, no, they cannot come into us. Não podem entrar dentro de If they nós. come into us, this is going to be a big problem. Se entrarem, isto vai ser um grande problema. Then it goes, okay, sneeze out. E depois começamos a espirrar, Trying to protect yourself. a tentar proteger-nos a nós mesmos. Why? Porquê? Your immune system is not confident. Porque o nosso sistema imunitário não está confiante. So your body become overly protective. Então o nosso corpo fica muito protetor dele mesmo, Yeah, by becoming so sensitive to the environment. ficando muito sensível ao ambiente. See? So when your T cell becomes stronger, Quando as nossas células T ficam fortes, the T cell is the one who kills all the fungus. a célula T é aquela que mata todos os fungos. So it is very important how to keep your T cell active. É muito importante mantermos as nossas células T fortes e ativas. Then you don't have to worry about the AIDS patient. E depois não terão que se preocupar com a SIDA. You know, I'm 63 years old now, Eu tenho 63 anos agora and I haven't been sick for a long time. e não estou doente já há muito tempo. Yeah, for the past 20 years, Talvez nos últimos 20 anos. I have never missed a day of work. Nunca perdi um dia de trabalho. I was always healthy. Tenho estado sempre saudável. I haven't got the flu once. Não apanhei nem uma gripe. Before, when I had asthma, Antes, quando eu tinha asma, I had the flu so often. eu tinha gripe muito frequentemente. I was always tired. Estava sempre cansado. But now, I'm feeling so healthy. Mas agora sinto-me tão saudável. It is possible. É possível. When you look at this picture, Quando vem esta fotografia, you see this man is not that healthy. veem que este homem não tem muita saúde. You cannot say that this guy is a healthy guy. Não podem dizer que este homem é saudável. Yeah. It is incredible that I got so healthier and I gained more weight and whenever I see this kind of picture I feel wow. É incrível que eu aumentei um pouco de peso e quando eu olho para esta fotografia, digo, não, este homem não era saudável. Okay. Now, where's all these white blood cells coming from? De onde é que vêm estes glóbulos brancos todos? All these white blood cells are coming from. De onde é que vêm? They are coming from bone marrow. Vêm da medula óssea. You have bones, right? Têm ossos, não têm? Inside the bones, Dentro dos ossos there's something called marrow. há algo que se chama a medula. And inside the bone marrow, E dentro da medula dos ossos you are producing cells. estamos a produzir células. What cell you produce? Que tipo de células produzimos? Only one kind of cell. Só um tipo de células. Anybody knows what this cell, what do we call this cell? Sabem qual é o nome desta célula? Only one kind of cells are being produced. Só um tipo de célula está a ser produzido.
inside your bone marrow. dentro de vossas medulas. Ósseas. Even right at this moment. Mesmo neste momento, agora. White blood cells. Now, white No, blood no. cells are many different kinds, see? Não, as glóbulos brancos têm muitos tipos variados. Ok, stem cells. Yes, stem cells, yes. Yeah, Células estaminais. yeah. Stem cell is produced. As células estaminais são produzidas. Let's have a problem again. Okay. This is a stem cell, Portanto, esta é uma célula estaminal. Okay. The stem cell become many different kinds of cells. E aquela célula estaminal vai transformar-se em muitos tipos de células diferentes. So this stem cell is produced even at this very moment in your bone marrow. Portanto, estas células estaminais estão a ser produzidas neste mesmo momento nas vossas medulas ósseas. So this stem cell is a primitive cells. Portanto, estas células estaminais são células primitivas. And you ate your food, E então comemos a nossa comida. and it is by using all these elements from your nutrient, E utilizando todos estes elementos dos nossos nutrientes, these new cells are created. estas novas células são criadas. In the bone marrow, Na medula óssea, we are creating the new blood cells are Nós estamos- created. nós estamos então a criar estas novas células do sangue. In your brain, No nosso cérebro, new cells are created. novas células estão a ser criadas. Well, when I was in medical school, Quando eu frequentava a Faculdade de Medicina, maybe when even he was in medical school, e mesmo quando eu estava na Faculdade de Medicina, we learned from our professors aprendemos dos nossos professores that in the brain, que no cérebro no new cells will be produced. não seriam produzidas novas células. Never. Nunca. But you know what? Mas sabem o quê? That's wrong. Isto está errado. Even in the brain, Mesmo no cérebro, new brain cells are being formed today. novas células estão hoje a ser formadas. See? That's what scientists found out. É isso que os cientistas descobriram. Why? Porquê? Scientists found out A ciência descobriu every moment que of a our cada life, momento da nossa vida, there's a stem cell in the brain is produced. uma célula estaminal no cérebro é produzida. Yeah. That's why even though your brain cell dies, E por isso é que, mesmo que as nossas células do cérebro morram, as long as you produce new stem cells in the brain, desde que novas células estaminais estejam a ser produzidas no cérebro, you can come up with the new cells. nós podemos então originar novas células. You know the disease called Alzheimer disease, right? Conhecem a doença do Alzheimer? Alzheimer disease means your brain cell dies much more faster than normal people. A doença do Alzheimer é caracterizada por uma morte mais rápida das células do cérebro. In normal adult, Um adulto normal, about 100,000 brain cells dies every day. no adulto normal, cerca de 100.000 células do cérebro morrem diariamente. But some people, 200,000 brain cell dies. Mas há algumas pessoas, 200.000 células morrem diariamente. But on the other hand, some people have only brain cell dies even 50,000. Mas há pessoas que têm só 50.000 células a morrerem diariamente. We're all different from each other. Nós somos todos diferentes uns dos outros. Why some people have brain cell die much more every day? Porquê que em algumas pessoas as células do cérebro morrem muito mais facilmente e mais depressa? But on the other hand, Mas por outro lado, some people produces more new brain cell every day. há pessoas que produzem mais células do cérebro todos os dias. So if you produce more stem cell, more brain cells,
Então, se produzirmos mais células do cérebro, you'll never have Alzheimer's disease. nunca terão Alzheimer. In Alzheimer's disease patient, Nos pacientes com a doença de Alzheimer, the stem cells in the brain are not really produced very actively. as células estaminais do cérebro não estão a ser produzidas muito ativamente. Yeah. Why? Porquê? Let me show you this very interesting picture here. Deixem-me mostrar esta fotografia muito interessante. Now, there's a new evidence shown here. Há aqui nova evidência demonstrada. So it's new nerve cells for the adult brain. Novas células nervosas para o cérebro adulto. See, contrary to dogma. Contrariamente aos dogmas, See, we medical people had the dogma for a long time saying that brain never produces any new cells. o pessoal médico tinha um dogma que dizia que células do cérebro nunca são produzidas. Yeah, the human brain does produce new nerve cells in adulthood. O cérebro humano produz novas células nervosas em adultos. So, let me show you the picture here. Então, deixem-me mostrar-lhes aqui a fotografia. Okay, you see the matured brain cell here, the red cells. Estão a ver estas células vermelhas? São as células do cérebro, mas as células já maduras. All these are matured brain cells. Todas estas são células cerebrais já desenvolvidas, And maduras. here the green immature. E temos aqui a célula, digamos, a célula verde, a célula estaminal. And the brain stem cell here Portanto, esta é a célula estaminal do cérebro, is created que está a ser criada and it matures one step. e que atravessa um processo de maturação, And um passo, become this cell. e torna-se naquela célula, Then second step, e o segundo passo then become this kind of pretty young brain cell. torna-se desta célula cerebral ainda jovem, And then the third step, e depois o terceiro passo now it become fully matured brain cell. torna-se então numa célula do cérebro, mas já madura. So desenvolvida. even though you have stroke, Mesmo que tenham, por exemplo, um AVC. see, when I was in medical school, when you have a stroke and brain cell dies, Quando eu estava na Faculdade de Medicina, o ensino era que quando há um AVC e uma célula morre, then that's it. isso é o fim. You're not going to recover. Não vamos recuperar. But today, Mas hoje, we scientists know nós cientistas sabemos the new brain cells can que novas células cerebrais be formed from the brain stem cells. podem ser formadas a partir das células estaminais. But you know, there's many sad things. Mas há muitas coisas infelizes, tristes. Well, the day before yesterday, Anteontem, I told you that our genes respond to the faith. disse-lhes que os nossos genes respondem à fé. When you believe, Quando acreditamos, the gene responds. o gene responde. You know, if you believe, Se vós acreditais, brain cell never reproduce, estas células cerebrais nunca se reproduzem. then your brain cell do not produce. Então, estas células não vão ser produzidas. You know, believing is very important. A crença, acreditar, é muito importante. Even though it is possible, Mesmo que seja possível. if you believe it is impossible, Se acreditarem que é impossível, then it does not happen. então não acontece. There are many people today Há muitas pessoas hoje do not believe que não acreditam, even though it is possible. mesmo quando as coisas são possíveis. Asthma can be healed, A asma pode ser curada, but many people believe, asthma never can be cured. mas muitas pessoas acreditam que a asma nunca pode ser curada. Cancer can be cured. O cancro pode ser curado. Why? Porquê? Because cancer is caused by abnormal gene change. Porque o cancro
é provocado por alterações anormais nos genes. Today we know that the gene is changeable. E hoje sabemos que os genes estão a mudar, Because gene structure itself is assembled structure porque a estrutura do gene é uma estrutura montada, with a strong bond or weak bond. com uma ligação forte ou uma ligação fraca. Very weak bond. São ligações muito fracas. That's why the structure of the gene can change very easily. É por isso que a estrutura genética pode ser facilmente mudada. That's why the normal gene can be changed into abnormal cancer gene. É por isso que um gene normal pode ser transformado num gene anormal, canceroso. But however, the cancer gene come back to normal gene too. Mas um gene canceroso de cancro pode ser transformado para um gene normal. So cancer can be completely cured. Portanto, o cancro pode ser completamente curado. By attending this seminar, as you're doing now, Ao frequentarem este seminário, I hope you begin to believe eu espero que possam começar a acreditar many things you didn't believe. muitas coisas que vós não acreditávais antes. Tonight is, the brain can produce new cells now. Hoje à noite vamos dizer, então o cérebro pode realmente produzir novas células? This new discovery give you new belief. Esta nova descoberta dá-vos uma nova crença. The brain cell does not reproduce was the false information. Era uma informação falsa aquela que dizia que as células do It cérebro was não se not podem reproduzir. truth. Não era a verdade. See, if you believe false, if you believe false, and you will have that consequence in your body. False. Se acreditar numa coisa falsa, então terão as consequências dentro de nós. It's bad consequences. São más consequências. That's why it is important for you to know the truth. É por isso que é importante saberem a verdade. Brain cell can come back. As células do cérebro podem regressar. So it was very interesting. Isto é muito interessante. I had a stroke patient. Eu tinha um doente que tinha tido um AVC. She had a stroke 8 years ago. E tinha tido AVC há 8 anos. And paralyzed like this. E estava paralisada daquela maneira. But when she heard, because she was believing that the brain cell can never regenerate. E ela acreditava que as células do cérebro nunca se regeneravam. Because her doctor told her so. Porque o médico dela lhe disse isso. And she was, brain cells never regenerate. E ela disse, as células nervosas nunca se She regeneram. was sad and she was hopeless. Estava triste e estava sem esperança. Then she heard my lecture. Então, on the depois ela ouviu a minha aula. tape, because her son-in-law brought tape. Porque o genro dela a trouxe até à minha aula. You know why? E sabem porquê? Because this woman, the old woman with the stroke, Porque esta senhora, já idosa, she com was o AVC, paralyzed like e que this, estava paralisada assim, and she always felt so bad that she became the burden to her daughter's family. e ela estava sempre tão mal, numa situação tão má, que era sempre um peso para a sua família. So one day she kind of crawled, over the window, trying to kill herself. E um dia ela subiu e atirou-se da janela, tentou se suicidar. But she was sort of paralyzed. She could not really make it. Portanto, ela tentou fazer isto, mas como estava paralisada, não conseguiu fazer aquilo. When her daughter came into her room, she found out her mother is trying to kill herself. E a filha entrou no quarto e descobriu que a mãe estava a tentar suicidar-se. So daughter, took her away from the window, Então a filha foi e tirou-a de perto da janela. and they cried. They embraced together. E então elas abraçaram-se uma à outra e choraram. And she says, "Oh, I don't want to be burdened to your family." So on. E ela disse, olha, eu não quero ser um fardo para a tua família. And then her son-in-law E depois disto, o seu genro, happened to listen to my lecture. que tinha ouvido as minhas aulas,
And he found out the brain cell can regenerate E ele descobriu que as células do cérebro podem ser regeneradas. and brought tape to her. E então trouxe-lhe algumas cassetes And she listened. e ela ouviu. Wow, Ela disse, uau, my brain cell can regenerate? as células do cérebro podem ser regeneradas? I can walk someday? Será que eu posso andar outra vez? She had a new belief Ela não tinha crença. because she found the truth. Ela tinha uma nova crença porque ela tinha encontrado a verdade. Yes. And she got excited. E ela ficou contente, excitada. And in my lecture I said, you must believe and you must what? To do the exercise. E então na minha aula eu disse, têm que acreditar e têm que exercitar. Because of her suicide attempt, Por causa da sua tentativa de suicídio, her son-in-law had a new, what do you call? Huh? Window protective that rail, you know. Porque ela tinha-se tentado suicidar, o filho então pôs ali umas grades de proteção na janela. After that, she was always crying, oh, I hate that the window rail. E depois disto, ela estava sempre a chorar, a dizer que eu não gosto nada dessas grades da janela. I cannot kill myself because of that window rail. E agora já não me posso suicidar por causa daquilo. And she hated that window rail. E então ela não gostava nada daquela proteção na janela. But after listening to the tape, Mas depois de ouvir estas cassetes, finding the truth, ela encontrou a verdade now believing it, e agora começou a acreditar. now she has a new hope E agora tem uma nova esperança. that her brain cell can also regenerate. Que as suas células do cérebro podem ser regeneradas. You know what? She decided to do the exercise. Sabiam que ela decidiu começar a fazer exercício. She asked her daughter to bring some rubber band, you know. E ela então pediu à sua filha para trazer umas faixas de borracha, umas tiras de borracha, She tied the one end in the window rail. tipo elástico, então ela atou aqueles elásticos She tied nas grades da janela, another end here, e então a outra ponta atou aqui no seu braço, and then lying down, she's pulling the rubber band. e deitada, na posição de deitada, ela começou então a exercitar com aquele elástico. Beginning to do the exercise. Ela começou a fazer exercício. And listening and listening. E continuou a ouvir e a ouvir. And beginning to eat the healthy diet. E começou a ter uma alimentação saudável. You know, she is recovering the strength. Ela estava a recuperar a sua força. New brain cells are forming. Novas células cerebrais estão a ser formadas. According to De acordo com o quê? Porquê que estão a ser formadas? need. Por causa da necessidade. Yes. When you don't do this Quando exercise, não fazem este exercício, even though you hope, mesmo que tenham a esperança, even though you believe, mesmo que acreditem, you must act têm que agir to express your need. para exprimir a vossa necessidade. When the need is expressed actively in your life, Portanto, quando aquela necessidade é expressa na sua vida, your gene responds to the need. o vosso gene responde à necessidade. See, that's when the new stem cells are produced. É aí que as novas células estaminais estão a ser produzidas. So belief and action. Portanto, crença e ação. This is really changing your life. Isto poderá mudar a vossa vida. Let me tell you something more about Alzheimer's disease. Deixem-me falar-vos um pouco mais acerca da doença de Alzheimer. This is Dr. Snowden Este é o Dr. Snowden, in University of Kentucky. na Universidade de Kentucky. Okay, he studied Alzheimer's disease among the Catholic nuns. Ele estudou esta doença de Alzheimer entre as madres católicas. Well, he found out some nuns are having Alzheimer very early in their life.
E ele descobriu que algumas freiras estavam a contrair esta doença de Alzheimer muito cedo. But on the other hand, these nuns, even after the retirement, E outras enfermeiras, mesmo depois de estarem na reforma, their memory is very sharp. estas freiras, outras freiras, tinham uma boa memória They maintain their brain function very well. e mantinham a sua função cerebral muito bem. And other nuns, even in their early 50s, E havia outras freiras que, mesmo nos seus 50, they're losing memories. estavam a perder memória. Why? Porquê? See. And he studied in every different aspect. E estudou todos os aspectos diferentes. But as you know, among Catholic nuns, there's not much difference between them. Mas, como sabem, entre as freiras católicas não há muita diferença entre elas. They have same religion, Têm a mesma religião, same lifestyle, têm o mesmo estilo de vida, no husband, não têm marido, no mother-in-laws. não têm sogras. Very similar situations. Portanto, há uma situação muito semelhante entre elas todas. But why some nuns develop Alzheimer's so early in their Então, porquê que algumas freiras tiveram esta doença tão cedo na sua vida? It's because the stem cells are not being produced actively. É porque aquelas células estaminais não estavam a ser ativamente produzidas. And also, the Alzheimer patient produces very interesting abnormal protein. E também porque os doentes de Alzheimer produzem um tipo de anormal de proteína. Okay. And this name of this abnormal protein called E o nome desta proteína anormal é... they called presenilin. Esta proteína normal tem o nome de presenilin. Presenilin. Okay. Pre, means pre. Pré é pré, portanto, antes de. Senilin. Senile means senile. Senilidade. And in means a substance. E in é uma substância. There's a special substance make you get older quicker. Há certas substâncias que nos fazem envelhecer muito mais rapidamente. That means this abnormal protein is produced. E então, isto quer dizer que esta proteína anormal é And produzida it kills brain cell faster. e que mata as células cerebrais com mais rapidez. So your brain ages quicker. Então, assim, o cérebro envelhece muito mais rapidamente. Why? Porquê? Why do they produce that bad protein? Porquê que estes cérebros estão a produzir esta proteína má? And killing their brain cells much earlier than E normal. que estão a matar os seus cérebros muito mais precocemente. You know what he found out? Sabem o que é que ele descobriu? It's because of their way of thinking. Que era por causa da sua maneira de pensar. He found out in diaries of the nuns. Ao estudar os diários das freiras, Well, the nuns who developed Alzheimer's disease much earlier, aquelas freiras que tiveram a doença de Alzheimer muito mais cedo, their diaries are usually empty, os seus diários normalmente estão vazios. nothing to write down. Não há nada para escrever. Well, many times they says, I am very tired today. E muitas vezes está escrito, olha, estou muito cansada hoje. It was another boring day. Foi outro dia amassador. Or next day it says, E no próximo dia diziam, I hate to be a nun. eu odeio ser freira. And next day it says, E no dia seguinte dizia, I have nowhere else to go. não tenho mais nenhum lugar para onde ir. I hate to live like this. Eu odeio viver assim. See? And sometimes E às vezes, I want to die. estava lá escrito, eu quero morrer. And the brain cell gene says, E aquele gene da célula do cérebro diz, hey, she wants to die. ei, ela quer morrer. Shouldn't we produce something to kill the brain cell quicker then? Será que nós podemos produzir aqui alguma coisa para ajudar a matar? It's a bad message.
são umas más mensagens. Genes are the letters. Os genes são as letras. That's why when you have bad thought, É por isso que quando temos pensamentos maus, it will impact your genes. vai ter um impacto nos vossos genes. Yes. But on the other hand, Mas, por outro lado, these healthy nuns, estas freiras saudáveis, their diary was full of good things. os seus diários estavam cheios de coisas boas. Oh, thank you, God. You know, Oh, obrigado, Senhor. I visited the hospital today, Eu hoje visitei o hospital and this patient I have been taking care of for the last 2 weeks. e este paciente que eu tenho estado a cuidar nas últimas 2 semanas, Finally accepted Jesus. finalmente aceitou Jesus. I'm so happy Eu estou today. tão contente. This kind of meaningful days. Portanto, estes dias com significado. See? Some nuns live their life every day factually. Algumas freiras viviam os seus dias factualmente, só com os factos. Of course, they woke up, É claro que elas acordaram they ate, e comeram they worked, e trabalharam, but meaninglessly. mas sem significado, sem sentido. The same nuns, they woke up, Estas freiras também they acordaram, ate, comeram, they worked, trabalharam, but they had a meaningful day. mas tinham dias com significado, com sentido. The meaning changes. O sentido muda. When the day is a meaningless day, Quando o dia não tem significado, you lived factually. então vivemos com os factos somente. But when day is meaningful, Mas quando os dias têm sentido, you lived truthfully. então vivemos com a verdade. Our gene respond to the truth. E os nossos genes respondem à verdade. See? Very interesting thing. Muito interessante isto. So scientists did some study about Então, very interesting thing like this. os cientistas fizeram um estudo sobre algo muito interessante aqui. Look at this here. Brain may grow new cells daily. Portanto, novas células podem crescer no cérebro diariamente. This is published in New York Times. Isto foi publicado no New York Times. Okay. Now, scientists did a very interesting study here. Portanto, os cientistas fizeram aqui um estudo muito interessante. There are 2 different groups of mouse, Havia 2 grupos de ratos. mice, and this is one group here. Aqui está um grupo. In this group, they're eating same food, E neste grupo estão todos a comer a mesma comida. same amount as this group here. A mesma quantidade que o outro grupo ao lado. Okay? And they are just living, eating and living. Portanto, estes estão a passar os dias a comer e a Nothing, viver, e a comer e a viver. yeah, nothing else to do. Mais nada a fazer. Não fazem mais nada. So whenever time comes, they eat, Portanto, quando o tempo chega, quando a altura chega, eles vão comer and not much to do. e não têm mais nada a fazer. Meaningless day, right? Portanto, dias sem sentido. But look at this group here. Mas vamos ver aqui este grupo. And scientists call this group enriched environment group. Sorry? Enriched Environment. environment group. Ok, e então os cientistas deram um nome àquele grupo que é o ambiente enriquecido, o grupo de ambiente enriquecido. Tinham coisas para fazer. Look, then they compared in the brain how much new brain cells are formed. E então compararam nos cérebros quantas novas células estavam a ser formadas. In this group, E neste grupo, we call control mice, este foi o grupo de controle, they produce new brain cell anyway. eles produzem células novas. But in this group here, Mas naquele grupo, wow, they have a whole lot more produced. então, têm muito mais células nervosas a serem produzidas. I guess you guys belong to this group here. Então, eu adivinho que vocês pertencem àquele grupo do lado esquerdo. Instead of staying home and watching meaningless television Em vez de ficarem em casa e verem programas de televisão sem sentido nenhum, by coming here listening to this kind of beautiful music em vez de ficarem em casa, vêm aqui e ouvem esta música bonita and a wonderful lecture, e uma bela aula, your stem cell is producing more. então as vossas células staminais estão a produzir mais. You know, so when we know about gene,
Quando conhecemos alguma coisa sobre os genes, all this kind of scientific experimental result makes sense. todos estes resultados destas experiências têm sentido. Okay, let's go back to immune system now. Vamos então voltar ao sistema imunitário. Okay. So now you know what stem cell is, right? Então, já sabem o que é uma célula estaminal? Okay. Now stem cell is produced in the bone marrow. Portanto, as células estaminais são produzidas na medula óssea. It is very interesting. É muito interessante isto. Now the stem cell become all these different cells. E a célula estaminal é transformada em todos aqueles tipos diferentes de células. Of course, stem cells can also become red blood cells. E também as células estaminais podem ser transformadas em glóbulos vermelhos Or these tiny cells called platelets. ou nas plaquetas. Okay. So, all these different cells came from stem E cells. todos estes tipos diferentes de células têm a sua origem nas células estaminais. Now, for your immune system to be healthy, Para o vosso sistema imunitário ser saudável, all these white blood cells has to be in right proportion. todos estes tipos diferentes de glóbulos vermelhos têm que estar nas proporções corretas. What I mean is right percentage. Portanto, nas percentagens corretas. I know most of you don't know what percentage you have to keep them, right? A maior parte de vocês não sabem quais são as percentagens que é preciso terem. Yeah, B cell has to be in certain percent. Portanto, as células beta têm que ser em certas T cell certain percentagens. percent. E as células T também, You uma don't certa know. percentagem. Mas não conhecem isso, não sabem disso. Even though I am a physician, Mesmo que sendo um médico, I think I forgot what percentage it should be. eu acho que já esqueci qual é a percentagem. But you know what? Mas sabem que When I draw your blood, quando eu faço a colheita do vosso sangue look at them under the microscope, e observas no microscópio, all these cells are in right percentage. todas estas células estão nas percentagens corretas. Did you control that percentage yourself? Foram vocês que controlaram aquelas percentagens? You don't even know what percentage it should be, right? Vocês nem sabem qual é a percentagem que devia ter? Isn't that interesting? Não é isso interessante? All these things are really being under control totally subconsciously. Portanto, estas coisas estão a ser controladas todas no subconsciente. Okay, how this happens? Como é que isto acontece? Okay, let's take a look at stem cells. Vamos então examinar aqui as células estaminais. Okay, this is stem cell. Esta é uma célula estaminal. Now, inside this stem cell, Dentro da célula estaminal there's all different kinds of genes are here. há uma grande variedade de genes. Genes which make this stem cell B cell. Os genes que transformam aquela célula estaminal em célula B. See? Or gene which make this stem cell T cell. E os genes que transformam na célula T. And they all have to be in right proportion. E todas estas células têm que estar nas proporções corretas. How do you do that? Como é que isto acontece? So, you don't know how many B cell or T cell you have right now. Não sabem quantas células B ou células T têm. Agora Therefore, têm. you cannot control Portanto, vocês não podem controlar the numbers, right? os números. Who does it? Quem é que faz? Somebody who knows does it, Alguém que sabe fazer. right? Somebody is watching you. Alguém está a observá-los. Sanguine need more T cells. O sangue precisa mais células T. Then sanguine's bone marrow produces new stem cells, Então, o sangue, a medula do sangue produz mais células estaminais. and God is sending electric signal, E Deus está a mandar ali um sinal elétrico, spark. uma faísca. God is sending faísca Deus está a mandar a faísca to the T cell gene. para as células T. So in the stem cell, the T cell gene is active, Então, na célula estaminal, o gene da célula T é ativado then that stem cell become T cells. e aquela célula estaminal transforma-se numa célula T.
And God thinks that I need more NK cells. E Deus diz que eu preciso de mais células NK. Then God sent a Faisca spark E Deus manda faísca. NK cell gene in the stem cell. E naquela parte do gene da célula NK, na célula estaminal. And then the stem cell become NK cells. E então esta célula estaminal transforma-se numa célula NK. You don't even know what NK cells are, right? Nem sabem o que é uma célula NK, sabem? But it is happening in your body. Mas isto está a acontecer no corpo. Very intelligent processes. É um processo muito inteligente este. Even though you are so dumb. Mesmo que sejam tão arrogantes, ignorantes. See. That's very wonderful translation. Yeah. See. Even though you don't know, Mesmo que não saibam disto, there's somebody who knows. há alguém que sabe. Boy, isn't this exciting thought, right? Não é espantoso este pensamento? Okay, let's go further. Vamos então progredir nisto. Okay, these B cells Estas células B produces antibody. produzem anticorpos. I'll show you what antibody really is. Eu mostro-vos aqui o que é um anticorpo. Okay, a little bit later. And this T cell Estas células T is a commander-in-chief of all these white blood cells. são os comandantes daqueles glóbulos brancos todos. The T cell kills cancer cells. As células T matam as células cancerosas, T cell carries all these viruses. as células T matam os vírus, And this is NK cells. e esta célula NK. NK cell means a natural killer cells. Portanto, esta é uma célula natural killer. Assassina natural, digamos. Embora raramente usemos isso, mesmo em português é NK. As células assassinas naturais, portanto, são essas células que matam. I'll show you a little bit more detail later. Eu mostro-lhes em mais detalhe depois. And this is dendritic cell. Estas são as células dendríticas, The funny looking, like a amoeba kind of looking com um cell. aspecto tipo ameba. And these cells are spread around all your body and all the corners of your body. E estas células dendríticas estão espalhadas pelo corpo todo, pelos todos os cantos do nosso corpo. And these cells work like a spies, E estas células funcionam como espiões. intelligence collector. São os serviços de inteligência. So this cell can change its shape according to the environment. Esta célula pode mudar a sua configuração de acordo com o ambiente em que está. So whenever he meets a very strange cells, Então, quando ela se encontra com células assim um pouco estranhas, and this cell goes, "Hey, how are you? então esta célula diz, olha, então, Ok, como é que estás? Estás bom? You want to have a cup of coffee with me?" Vens tomar ali um café comigo? And then talks and gets some information. Então, e fala com aquela célula estranha e recebe alguma informação. Yeah, his cell phone numbers, you know. Sabe qual é o número do telemóvel? Then he goes back to T cell Depois ela vai para a célula T and gives all the information he collected. e passa toda a informação que angariou. You know, even in our body we have a central intelligence agency. Mesmo no nosso corpo nós temos a CIA. Very interesting. É muito interessante. Somebody planned that. Alguém planeou isto. It is a very intricate plan É um plano muito, muito minucioso to keep you healthy. para nos manter saudáveis. To keep you healthy. Para nos manter saudáveis. We are not simply left alone, you know. Nós não somos simplesmente deixados sozinhos, abandonados. In case you have a cancer, Nós, se tivermos um cancro, there is way to destroy cancer. há uma maneira de destruir as células cancerosas. Okay, this is dendritic cell. Now, this cell here, Esta célula aqui, this cell is specializing in killing bacteria. estas células estão especializadas em matar as bactérias.
They don't handle viruses. Elas não se preocupam com os vírus. They don't handle cancer cells. Não conseguem matar as células cancerosas. Just bacteria. Só bactérias. And these macrophages, E estas células, os macrófagos, they do many interesting things, fazem muitas coisas interessantes, but they especially work like a garbage truck. mas funcionam como um caminhão de lixo. If you find the garbage, it goes, Se encontra algum lixo, eles vão e comem aquele eat lixo. all the garbage up. E comem o lixo todo. Okay, let's see the next one. Okay, this is what T cell look like, a smaller, Este é o aspecto de uma célula T, é mais pequena. and this is a B cell look like. Isto é uma célula B. And this picture shows, E esta fotografia mostra and T cell is controlling B cells. que a célula T está a controlar as células B. So this is T cell Esta é uma célula T producing something que está a produzir alguma coisa and sending it into the B cells e está a enviar esta coisa para as células B. and controls B cells. E está a controlar a célula B. Okay, that's why T cells are the commander in chief. É por isso que as células T são os comandantes. Look at this picture. Olhem para esta fotografia. This is T cell here, the Isto é purple one. Esta roxa aqui é uma célula T Okay? And the green stuff is nothing. e aquela parte verde não é nada. And this red, Esta parte vermelha, these are the dendritic cells. estas são as células dendríticas. You know the spy. Lembram-se daquele espião? So this dendritic cell collected some information. Então aquela célula dendrítica recolheu informação Now it is reporting to this T cell. e agora está a relatar aquilo que sabe para a célula T. See, these very intelligent processes Este processo muito inteligente are happening in your body without your conscious knowledge. está a acontecer, está-se a passar nos vossos corpos sem terem a consciência disso. This can happen, this kind of processes can happen when you believe. Este tipo de processo pode acontecer quando acreditarem. If you say, aha, God is taking care of all these bad viruses and cancer cells. Quando dizemos, Deus está a tomar conta destes vírus todos maus e estas células cancerosas, Then the genes in the white blood cell react much better. então os genes nos glóbulos brancos reagem muito melhor. That's why it is important to have a faith in God. É por isso que é importante ter fé em Deus. See, who created this gene? Quem criou este gene? Genes are the letters anyway, Os genes são as letras and letters must be created. e as letras têm que ser criadas. The Creator is there for us O Criador está lá para nós, to control every single gene, para controlar cada gene, to destroy our cancer cells, para destruir as nossas células cancerosas. and He is there. Very important. Now, next one is this. Okay, look at it. This is blood vessel here. Isto é um vaso sanguíneo. And this blood vessel is open. Este vaso sanguíneo está aberto. And this is blood vessel wall. Esta é a parede do vaso sanguíneo. Yeah? And this is inside the blood vessel. E aqui estamos dentro do vaso sanguíneo. And you see these red blood cells E estamos a ver aqui os glóbulos vermelhos inside the blood vessel. dentro do vaso sanguíneo. This is the granulocytes Aqui está o granulocito and the lined up here e estão todos alinhados to go outside of the blood e vessel. estão ali prontos para sair do vaso sanguíneo. And this granulocyte is already outside. Este granulócito está ali fora já do vaso sanguíneo. Why? Porquê? Because there is bacteria. Porque estão ali bactérias. So these are the bacteria. Estas são as bactérias. Okay? And this is T cell. E estas são as células T. T cell used to be inside the blood vessel As células T estavam anteriormente dentro do vaso and sanguíneo, it already came out. mas aqui já tinham saído. And this is B cell. E esta é uma célula B. So this T cell is now commanding this granulocyte
Então a célula T está a ordenar este granulócito and this T cell is commanding this B cell e here, está a dar ordens à célula B, and this e macrophage. está ali o macrofágio. Now, look what this B cell is doing, E vejam então o que é que esta célula B está a fazer. and this B cell is producing this antibody. Esta célula B está a produzir anticorpos. This is antibody here. Estes são os anticorpos. This is a special protein. Os anticorpos são proteínas especiais Look like alphabet Y, e right? parecem a letra Y do alfabeto. And what does it do? O que é que faz? It works like a handcuff. E funciona como algemas. You know, policemen carry handcuffs, Sabem que os polícias trazem sempre as algemas, não é? and it immobilizes. Estas algemas imobilizam. So this antibody is working like handcuff. Portanto, estes anticorpos estão a funcionar como algemas. Look, this bacteria here Estas bactérias aqui is handcuffed. já estão algemadas. Okay, this one is also handcuffed. Ali também já estão algemadas. Once this bacteria is handcuffed, Logo que estas bactérias estejam algemadas, then this granulocyte comes, então este granulócito vai e come. yeah, eat them up. Come-as. What a Que processes. processo este? When bacteria comes in your body, Quando as bactérias entram no vosso corpo, does anybody recognize consciously? será que alguém conscientemente as reconhece? If you do, you're crazy. Se as reconhecerem, então são doidos. We don't. We don't Não, recognize. nós não reconhecemos. But who recognizes? Mas quem é que as reconhece? God does. Deus. God knows exactly where the bacteria come in. Deus sabe exatamente de onde é que as bactérias vêm. There's hundreds of different kinds of bacteria. Há centenas de tipos diferentes de bactérias. And different bacteria requires different antibody. E bactérias diferentes necessitam de anticorpos diferentes. And God knows exactly what kind of bacteria comes in. E Deus sabe exatamente que tipo de bactéria está a entrar. That's why God sent a special Pfizer É por isso que Deus manda uma faísca especial to the B cell genes, para as células, para os genes das células B, produces the correct antibody for this correct bacteria. que produzem o anticorpo correto para este tipo de bactéria. Fantastic, isn't É it? fantástico isto. Do you do it yourself? Será que fazem isso vós mesmos? No, this is such an intelligent process. Não, isto é um processo tão inteligente. Okay. Now, next. Próximo. Okay, this is granulocyte. Isto é um granulócito. This is bacteria E here, aqui estão bactérias, already handcuffed já estão algemadas by antibody already. pelos anticorpos. Okay. So, and this granulocyte approaches to the bacteria. Estes granulócitos estão ali a aproximar-se das bactérias. Then when it is on bacteria is in the right distances, E quando as bactérias estão à distância correta, then this white blood cell goes, este glóbulo branco lança ali uma coisa. this stretching out we called pseudopod. Portanto, mandam este pseudopode It catches bacteria e apanha a bactéria and brings bacteria. e Closer. traz a bactéria para mais perto. And look at this. Once vejam bacteria is closer to the surface, Quando a bactéria já está próximo da superfície, and there is a sort of mouth opens. há uma boca que se abre. See, the stretching also is controlled by the genes. Sabem que este esticar também é controlado pelos genes. Look at this. Olhem para isto. See, it only stretched here. Só se esticou até ali. See, it doesn't stretch here Mas ali do outro lado não se estica, because there is no need. porque não há necessidade. There is a gene which controls this stretching. Há um gene que controla este esticar. It is God is doing that remote controlling É Deus que está a dizer isto, a fazer isto por controle remoto, by sending sparks, a mandar faíscas. then like this. So interesting. So when it comes, then mouth open. E então quando ele vem, esta boca abre, There's gene to have the mouth open.
Há um gene que controla aquela abertura da boca. Okay, and then bacteria is put inside the white blood cells. Então a bactéria entra para dentro das células dos glóbulos brancos, The mouth closes. a boca fecha-se, Then inside of the white blood cells, e então dentro daqueles glóbulos brancos, there's a new substance is produced by the genes, novas substâncias são produzidas pelos genes, which kills the bacteria. que mata aquelas bactérias. Wow. Wow. Everything is being done by the control of the genes. E tudo está a ser feito através do controle dos genes. Okay, this is NK cells, Estas são as células NK, and this is cancer cells. e esta é uma célula cancerosa. NK cell comes on right on the surface of the cancer cell. E a célula NK vem e liga-se mesmo ali à superfície da célula cancerosa. And this inside of the NK cell, E o interior da célula NK and there are genes também tem genes which produces a special protein que produzem uma espécie de proteína especial and which goes to the cancer cell and punctures cancer cell. que vai e faz buracos naquela célula cancerosa. Look at this punctures here, Está a ver aqui, está a fazer buracos naqueles pontos ali and now cancer cell is dead. Here. e depois mata as células cancerosas. See, isn't that interesting? Não é isto interessante? Okay, now this is cancer cell. Isto é uma célula cancerosa These are T cells, e aqui estão células T. and now the faísca is coming. E aí a faísca está a vir. Then inside the gene which produces toxin to kill the cancer cell is activated. E dentro deste gene, o gene que produz as toxinas contra as células cancerosas são ativados. And look at this. This now the T cell is being active. E aqui a célula T está a ser ativada Cancer cell collapsed here. e a célula cancerosa entra em colapso. Originally looked like this, Originalmente parecia-se com esta, but now cancer cell totally collapsed. mas aqui está completamente. And a little bit collapse. while later, E mais tarde, cancer cell is completely dead, only left with this debris. aquela célula cancerosa morreu completamente e restou aqueles estilhaços. And this T cell recovered its own shape now, E então esta célula T recupera a sua forma original and all other T cell went to look for another cancer cell. e as outras células T foram à procura de outras células And cancerosas this T cell is still watching over e this. esta célula T está ali a manter vigia. Oh, what's going to happen to this garbage here? E então pergunta, o que é que vai acontecer com este lixo aqui? All this debris of the cancer cell. Todos estes telhaços da célula cancerosa. A little bit away, Assim further um bocadinho away, mais afastado, there is a macrophage, está ali o macrofágio. E começa a andar. and it comes over here. E vem até ali e começa It's a up. engolir aquilo tudo. And then what is macrophage going to do with all this O stuff? que é que o macrofágio vai fazer com tudo aquilo? To recycle, Vai para a reciclagem. to make a better substance to kill the viruses and cancer Para cells. fazer as substâncias mais ativas ou melhores para matar os vírus e as células cancerosas. Beautiful, É very bonito. intelligent system. Isto é lindo, isto é um sistema muito inteligente. This system cannot be built by human being. Este sistema não pode ser construído por um ser humano. This is a superhuman idea. Esta é uma ideia super-humana. Who do you think created this very intelligent, efficient system? Quem é que vocês pensam que criou este sistema tão inteligente? Only Creator can do that. Só o nosso Criador pode. See? You know what? When you listen to this kind of lecture Quando ouvem este tipo de aula and you say, wow, e dizem, uau, this is amazing. isto é espantoso. Now I can believe there is God. Eu agora posso acreditar que há um Deus. Then God is so happy to send you more faísca E Deus então fica mais contente em mandar mais faíscas, because your heart is open porque o vosso coração está aberto to receive His spark. para receber a sua faísca. Then your immune system become more active. Então o vosso sistema imunitário fica mais ativo. Of course,
the healthy diet is important. É claro que uma dieta, uma alimentação saudável é importante. When you have too much, protein, Quando consomem muita proteína, too much fat, muita gordura, like we explained last night, como explicámos ontem à noite, it all sort of suppress your immune system. também vai suprimir ou inibir o vosso sistema imunitário. See, especially these T cells. Especialmente estas células T. These T cells are any cells to function normally. Qualquer célula para funcionar normalmente, The membrane of the cell must be very fluid, a membrana da célula tem que ser muito fluida, very flexible. muito flexível. But when you eat too much meat Mas quando comem muita carne and too much animal fat, e muita gordura de origem animal, and this animal fat is absorbed into the membrane of the T cell, e esta gordura é absorvida para a membrana da célula, and this cell membrane become very inflexible. e esta membrana fica pouco flexível. So that's why it cannot function properly. E então não pode funcionar corretamente. See, that's why, as I told you last night, É por isso que eu disse-lhes ontem à noite, as much as possible, you cut down the meat sempre que possível, comecem a cortar na carne. and increase more fruit and vegetables E aumentem os frutos e as hortaliças and the grains e os cereais and potatoes e batatas and the chestnuts. e castanhas. I love chestnut, Portuguese chestnut. Eu adoro as castanhas portuguesas. Very sweet. São muito doces. Chestnut is a wonderful thing. A castanha é um ótimo alimento. See, other nuts has too much fat in it. Outras oleaginosas, têm muita gordura. But chestnut does not have too much fat. Mas a castanha não tem muita gordura. See, I had a chestnut yesterday. Eu ontem comi castanhas. I went to downtown. Eu fui até à Baixa. I asked Pastor Diaz, I miss chestnut. Eu disse ao pastor Dias, olha, eu tenho saudades de castanhas. Because I couldn't find any chestnut around Mas here. porque eu não conseguia encontrar aqui nenhuma castanha à volta. He told me there's no chestnut because it's out of season, E ele disse, isto já está fora da época, não há It has to castanhas. be like a December, Tem que ser em dezembro, January. But, janeiro. This is February, it's over. Aqui fevereiro já acabou. I was very sad. Eu estava muito desgostoso. But yesterday I went down to downtown. E ontem fui até à Baixa. Oh, there is chestnut. Estavam ali castanhas. So I bought some. Então comprei algumas. And the last night somebody brought some. E ontem à noite alguém me trouxe umas castanhas I também. ate that chestnut for my supper today. Então eu hoje comi aquelas castanhas no meu jantar. Potato, pumpkins, Batatas, abóbora, corns, milho. and all these good food. Todos estes tipos de bons de comida It's good for your immune system. são bons para o nosso sistema imunitário. Yes. And I'm sure tonight, Eu tenho a certeza, hoje, by listening to this que lecture, ao ouvirem esta aula, and you're very happy. ficam muito contentes e dizem, God already established Deus já estabeleceu a wonderful immune system to take care of any disease, um sistema imunitário magnífico que pode tomar conta de qualquer doença, even AIDS. mesmo a SIDA. See, at the beginning of the AIDS in 1980s, Portanto, no início da epidemia da SIDA, em 1980, nos anos 80, scientists did not believe os cientistas não acreditavam we human beings can destroy HIV virus. que os seres humanos podem destruir os vírus da SIDA. But now we know, Mas hoje sabemos que, as long as you have a strong T cells, desde que tenham células T fortes, good genes in the T cells, the very active genes in the T cells, os genes ativos das células T, we human beings can destroy HIV virus. nós seres humanos podemos destruir o There vírus is da SIDA. scientific evidences. E há evidência científica para isto, As your immune system becomes stronger, que à medida que o sistema imunitário se fortalece, you can even be victorious over HIV virus too. que até podem ser vitoriosos na luta contra o vírus da SIDA.
to achieve this kind of victory, Para conseguir este tipo de vitória, you must know the truth like this têm que conhecer a verdade desta maneira. and have a hope E têm uma esperança because there is God. porque há Deus. Let me show you this picture here. Deixem-me mostrar-lhes aqui a outra fotografia. So lately, scientists are finding more about the relationship between religion and health. Recentemente, os cientistas têm feito mais descobertas acerca da relação entre a religião e a saúde. This is Newsweek magazine. Esta é da revista Newsweek. It's nothing to do with religion. Esta revista não tem nada a ver com religião, But look at this. mas vejam aqui. It's a special article, É um artigo especial, God and Health. Deus e a saúde. Is religion good medicine? Será que a religião é boa medicina? Um bom remédio? Why science isn't starting to believe? A razão que leva a ciência a começar a crer. Today, there are many different data are coming out. Hoje há muita informação científica que está a sair, a ser publicada, Believing in God. sobre a crença em Deus. Believing that God loves you. Acreditar que Deus nos ama. Someone controls your genes. Que alguém controla os nossos genes. That someone created that gene. Que alguém criou estes genes. Why? Porquê? Because your genes are the letters anyway. Porque os nossos genes são as letras. The letters must be created. E as letras devem ser criadas. See? Then your system works better. Então o nosso sistema funciona melhor. And you can be healthier. E podemos ser mais saudáveis. See? And you can see me, how much I believe in this. E podem observar-me quanto eu acredito nisto. That's why my T cell gene become much more active. É por isso que os genes das minhas células T estão muito mais ativas. I got rid of athlete food, Eu já não tenho pé de atleta, no more asthma, não tenho mais asma, no more flu. não tenho mais gripes I'm so healthy. e sou muito saudável. I know it's not just coming from healthy food. E eu sei que não vem somente da alimentação saudável. It's not just coming from exercise. E não vem somente do exercício. Exercise is also important for your immune system. Exercício é muito importante para o vosso sistema imunitário. It all helps. Tudo isto ajuda. I drink water. You saw me drinking water. Eu bebo água, viram-me aqui a beber água, Instead of Coca-Cola or em vez de coffee. Coca-Cola ou café. The water is much better for your T cells. A água é muito melhor para as células T. But most of all, Mas mais importante disto tudo, I believe in God eu acredito em Deus, who loves me, que me ama, who created my gene, que criou os meus genes, who created my immune system. que criou o meu sistema imunitário. And then he controls E então Ele controla, by sending me sparks mandando faíscas, of love. as faíscas do amor. May God bless your genes of your immune system Que Deus abençoe os genes do vosso sistema imunitário with his sparks, com a sua faísca, the love o amor of Creator. do Criador. Amen. Amém. Ai, pelas lutas do amanhã, não vou orar, mas guardo Deus meus pés no andar por hoje sou. Dá-me mais fervor no orar e trabalhar, que eu seja amável e cortês por hoje sou, que eu seja pronto em servir e obedecer, que me proteja o teu
lutas do